Democratizar a ciência e fomentar a discussão de suas complexas questões junto à população relacionam-se com o acesso ao conhecimento técnico-científico que abrange educação formal e informal, acesso à informação de qualidade e acesso a espaços de ciência. Nesse contexto, os indicadores de percepção pública da ciência e tecnologia são fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, trazendo elementos para a aproximação da ciência com diferentes públicos. Nosso objetivo no artigo foi investigar os efeitos da idade sobre interesse, opinião e atitudes a respeito da ciência e da tecnologia, por meio da comparação de resultados de duas pesquisas com amostras representativas da população brasileira. Uma delas é a percepção pública da CIT, realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em 2023, e o que os jovens brasileiros pensam da tecnologia, Survey 2024, realizada pelo Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência. Para nossa análise, nós assumimos a definição de juventude a faixa etária de 15 a 24 anos e consideramos adulta a população com 25 anos ou mais. Concluímos que ser jovem ou ser adulto influencia parcialmente nas percepções e atitudes sobre a ciência, os cientistas e as instituições científicas. Quando falamos de similaridades, o que os dois públicos têm em comum, de modo geral, os jovens e os adultos têm uma visão positiva da ciência e tecnologia. A maioria dos entrevistados nos dois grupos percebe a área como provedora de benefícios para a humanidade e concordam que a ciência e a tecnologia estão tornando suas vidas mais confortáveis. Os dois grupos pesquisados também apresentam uma visão crítica do desempenho da área, sendo que metade dos dois grupos pesquisados considera a área atrasada no Brasil. Considerar a área atrasada não significa que eles não apoiam a ciência e a tecnologia, pois a maioria dos dois grupos entrevistados afirma que o governo brasileiro deveria aumentar os investimentos em investigação científica e tecnológica nos próximos anos. E também, por fim, os dois públicos frequentam muito pouco espaços de ciência. Encontramos particularidades em que ser jovem ou ser adulto tem influência. Os jovens, eles se interessam mais pelo tema ciência e tecnologia do que os adultos. E os adultos, por sua vez, se interessam mais por medicina e saúde do que os jovens, tema inerente também à ciência e tecnologia. Para os mais jovens, falar sobre ciência e tecnologia se destacam os professores com 41%, os médicos com 39% e cientistas de universidades ou institutos de pesquisa com 33%. Já para os adultos, para falar sobre temas de interesse, destacam-se os médicos com 46%, compatível com o interesse grande que eles têm por medicina e saúde, os jornalistas, 34%, e os cientistas de universidade ou institutos de pesquisa, 23%. Mesmo com a queda de interesse em relação a temas de ciência e tecnologia e distanciamento maior de atividades científicas culturais, são os adultos, 25 anos ou mais, que apoiam mais e entendem a necessidade de mais investimento em ciência e tecnologia no Brasil. 81% dos adultos contra 60% dos jovens, trazendo a reflexão de que maior ou menor interesse em frequentar mais ou menos os espaços não significa necessariamente maior ou menor apoio à área. Com o mesmo percentual de frequência a museu de ciência, os principais motivos para não ir a esses espaços são diferentes. Os mais jovens afirmam que não têm tempo ou que não têm dinheiro para ir, com frequência maior do que os adultos. E a falta de interesse é significativamente maior entre os adultos, reforçando a queda de interesse por ciência e tecnologia no decorrer da idade. Quanto à baixa visitação a museus de arte, museu de ciência e bibliotecas, emerge mais uma vez um ponto interessante, as diferenças regionais. Por exemplo, os dois públicos na região norte têm mais interesse pela área do que os demais e afirmam mais que não frequentam o museu de ciência por não existir em sua região, o que é aderente à distribuição insuficiente e desigual de centros e museus de ciência pelas regiões brasileiras. Neste sentido, os dados sugerem, mais uma vez, diferentes necessidades de políticas públicas voltadas para a área. Aumentar a quantidade de centros disponíveis no território nacional, com atenção maior ao norte e ao centro-oeste. Melhor uso e apropriação e divulgação desses espaços, especialmente no Nordeste.
O diálogo está aberto e há uma demanda que precisa ter respostas, com melhores e mais variadas ações, considerando tanto as similaridades como as particularidades de cada público pesquisado, fortalecendo assim a apropriação do conhecimento e da cidadania científica.